Olá, tudo bem? Bem, eu creio que todos sabem que eu sou o pastor Raul Nogueira. Não sei se vai ter alguém que é de fora, que nunca me viu, mas nós somos missionários, trabalhamos principalmente com chinês, japonês, coreanos e judeu, não é? Eu sou diretor de uma base missionária, Luz e Vida aos Orientais. E a gente tem trabalhado já há 41 anos para o Senhor. E nós estamos realmente muito alegres, muito contentes de podermos estar juntos novamente. Eu tenho andado com alguns, tenho conversado com alguns, pessoas que são muito caras, muito realmente amigos mesmo. E a gente lembra, assim, com muito carinho de cada um de vocês. Bem, hoje eu estou entendendo que nós vamos falar com os homens, não é? E então nós vamos estar aí trabalhando em cima do capítulo 3 de Pedro, ok? Então abram comigo lá em 1 Pedro e nós vamos estar trabalhando em cima do capítulo 3. Esse capítulo 3 ele fala primeiro para a mulher e depois ele fala para nós homens. E nós vamos dar uma lidinha na parte da mulher, mas depois nós vamos estar trabalhando especificamente a partir do versículo 7 até o versículo 12. Nós vamos estar trabalhando, batendo um papo, na verdade. Vamos estar conversando para que vocês depois possam discutir, trocar ideia a respeito desse assunto, tá bem? Antes de nós lermos, eu queria orar com vocês. Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos teu nome, te agradecemos, colocamos a vida desses irmãos diante do Senhor. Nos use hoje, apesar das nossas limitações. Que o Senhor possa falar poderosamente. O Senhor realmente ah, tem que ser glorificado, tem que ser honrado através das nossas vidas. E eu peço a Ti que esse momento seja um momento assim muito precioso, não apenas de uma mera leitura da palavra, porque essa não esse livro não é um livro qualquer, é a Tua palavra mesmo. Então, nós pedimos que Teu Espírito esteja aplicando essa palavra em nossas vidas, nos corações de todos aqueles que estiverem ouvindo, assistindo. Nós queríamos mesmo que houvesse um impacto muito forte no coração dos homens com respeito às suas esposas, aos seus relacionamentos, se alguém tiver namorado, noiva, e pessoas que realmente muitas vezes têm passado por algumas dificuldades, não entendem muito o que gera alguns conflitos, não é? Então, Pai, que nós possamos estar sendo usados por Ti agora. Nos use, por favor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, irmãos, antes de lermos também, eu queria só falar que se você realmente gosta de ouvir a palavra de Deus, toda quarta-feira e todo sábado nós estamos ao vivo no Face, ok? 16 horas. Nós temos dois, é um que nós estamos todos de branco. Eu, minha esposa e meus filhos, todos de branco. E atualmente nós estamos falando na quarta-feira da parte dos últimos dias, estamos falando sobre escatologia, plano das épocas, não é? E no sábado nós estamos falando, dando versículo a versículo, expondo o livro de Hebreus. Então, eu convido que vocês estejam conosco, tá bem? Bem, capítulo 3, então, de 1 Pedro, diz assim: Mulheres, sede vós igualmente submissas a vossos próprios maridos, para que se algum deles ainda não obedece à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma, por meio do procedimento de suas esposas. Ao observarem o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno das esposas o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres, que esperavam em Deus, estando submissas aos seus próprios maridos. Como fazia Sara, que obedeceu a Abrão, chamando-lhe Senhor.
da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. E ele fecha realmente esse texto todo falando para os maridos. Bom, para as mulheres a gente entende bem claro que o que Pedro está falando é que a coisa mais bonita na mulher não é o frisado de cabelo, não é os brincos, os colares, as pulseiras, os vestidos maravilhosos, mas é o homem interior dela. O homem interior, realmente, ela tem que se vestir disso. Se vestir realmente com um comportamento cheio de temor, um comportamento honesto, né? Ou seja, o adorno delas deve ser o que está dentro delas. Isso não significa que elas não possam usar brincos ou coisa parecida, não é isso. Mas o principal é realmente o mundo interior. Bem, isso é para as mulheres. Agora vamos falar para nós. Para o homem, é um único texto, é o versículo 7. E depois nós vamos prosseguir, porque aí é algo que o homem tem que entender, a partir do versículo 8 até 12, alguns procedimentos. Mas ele vai falar especificamente com respeito ao homem. Aqui diz assim: maridos, vós igualmente, ou seja, da mesma forma, seja também o adorno dentro de você, o que realmente seja a tua aparência melhor, não é? Não é um terno maravilhoso, roupa de grife, mas da mesma maneira que as mulheres, o que adorna as mulheres seria exatamente algo, um comportamento piedoso, honesto, ou seja, o homem é a mesma coisa. Então, a voz igualmente, agora ele vai falar algo. Vivei a vida comum do lar. Guarda isso. Com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha, só esse versículo aqui daria realmente uma pregação de muito tempo, cada parte. Antes de eu explicar um pouquinho isso aqui, antes de entrarmos nos versículos 8 em diante, eu queria dizer que existe uma diferença gritante entre o homem e a mulher. Só isso já daria conflito. Só isso. O homem, ele pensa mais com o cérebro do lado esquerdo. Não que ele não pense com o direito, mas ele realmente usa mais desse lado aqui, que é o lado racional, frio, calculista, não é? Uma pessoa que ele fica focado num determinado assunto, numa determinada coisa. E é diferente da mulher. A mulher não. A mulher é sensível, ok? A mulher realmente, qualquer coisinha, ela chora, é emocional, romântica, né? Uma pessoa que, diferente do homem, ela vê várias coisas ao mesmo tempo e ela pode te dar detalhes. Então, e ela tem algo que você não tem, meu irmão. Ela tem o que ficou sendo chamado de um sétimo sentido, né? Um sentido a mais. E é verdade. Ela tem algo que nós não temos. Deus deu a ela uma percepção das coisas que passam desapercebidas por nós, pelo menos pela maioria. Ela é auxiliadora idônea e nós nos completamos. Quando nós estamos trabalhando, e dentro de casa ou fora de casa, nós temos que ter certeza que eu e nossa esposa estamos unidos, em consenso. Não tomamos nenhuma decisão sem consultar um ou outro e houver consenso. Quando um dos dois toma uma decisão sem consenso, vai dar problema, ok? Então eu vou falar algumas coisinhas na medida que eu caminho aqui,
Mas eu quero primeiro contar uma experiência que eu tive. Uma experiência, irmãos, que marcou minha vida e nunca mais eu deixei de ouvir a minha esposa. Há muitos anos atrás, eu era empresário, tinha já saído da Villares, tinha trabalhado 12 anos da Villares como executivo. E aí eu e um irmão chamado Paulo, que a gente chama de Paulão, tem quase 2 metros de altura, montamos um escritório na Lins de Vasconcelos. Ali, na parte de baixo, nós tínhamos cama, mesa, banho, lingerie, tínhamos xerox, tínhamos uma lavanderia VIP, que o pessoal que é da minha época deve lembrar disso. Subi na escada, então tinha o nosso escritório de representações. Um belo dia, o Paulo veio e falou: Raul, tem um irmão aí que está querendo montar uma empresa bem interessante. Nós começamos a analisar e concluímos que realmente era legal. Eu sempre cuidei da parte financeira e administrativa, o Paulo de compras e o outro irmão Edson seria na área de vendas. Faltava então a área de produção. E aí nós começamos a pensar, bom, onde é que nós vamos achar alguém nessa área de produção? E o que aconteceu é que apareceu um irmão missionário. Inclusive, a nossa igreja até ajudava. E ele um dia, na conversa, ele falou, olha, o meu pai é engenheiro, e eu acho que ele gostaria de trabalhar com vocês. E eu falei, bom, então quero conhecer. Fomos até a casa dele, e chegamos lá, a esposa nos recebeu. Aí a minha esposa ficou conversando na sala com a mulher dele, e eu e o Paulo descemos. Lá embaixo tinha uma série de motores, uma série de coisas, ele trabalhando, jaleco branco, uma pessoa de cabelo um pouco branco, barba branca, devia ter perto daí dos seus 60 anos, eu acho, qualquer coisa assim. E conversamos, colocamos para ele o que nós estávamos pensando, ele achou maravilhoso e fechamos o negócio. Então ele ia entrar com sociedade nessa área de produção. Terminamos, subimos, tomamos lá um lanche e aí fomos embora. Quando nós estamos caminhando, eu falei com a Graça, nós fechamos com ele. Ele vai ser o nosso sócio. E a Graça disse, não faça sociedade com esse homem. Como não faça sociedade com esse homem? Ele é crente, pai de um missionário, engenheiro, sujeito assim, que tem assim uma capacidade muito boa, trabalhou em vários lugares, ele contou. Como não fazer sociedade com ele? O que ele tem de problema? Você nem o conhece. Qual é o problema então? Ela falou, eu não sei qual é, mas não faz sociedade. Aí o Paulo veio, falou com ela também. Enfim, eu não dei ouvido à minha esposa. Nunca mais deixei de dar ouvidos. Com o passar do tempo, nós fomos percebendo, pegamos algumas mentirinhas, algumas coisas estranhas. Um dia, o pessoal, o Edson e ele foram até a Argentina e descobriram uma boia, que aqui era feita de plástico e lá era de metal. E essa boia era fantástica. E nós trouxemos amostras. E começamos a entrar no mercado, mostrando se alguém compraria tal, e todo mundo, que benção, Em frente ali da Villares, onde eu trabalhei 12 anos, tinha uma pessoa, um italiano, que trabalhava exatamente montando carros. Quando ele viu a boia, ele ficou assim, meu, uau! E aí ele falou, olha, as boias de plástico, vamos trazer, como se fosse para o dia de hoje, para o dinheiro de hoje. É como se ele falasse, olha, as boias de plástico no mercado está a R$ 50. Por quanto você traz? Aí nós já tínhamos feito mais ou menos o cálculo e o que aconteceu? A gente conseguia trazer para cá, com impostos, tudo certinho, por volta de R$ 30, por exemplo. Seria fantástico.
né, com lucro e tudo. E ele falou, poxa, pode trazer. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu quero que você já vai vendo qual é o teu pedido, eu estou fazendo a pesquisa no mercado, mas faz o teu pedido porque nós vamos fazer assim, as pessoas encomendam, nós colocamos lá para a Argentina fabrica e manda para nós. Essa era a combinação. E a boia foi distribuída, assim, a gente deixava em algumas para fazer, para eles verificarem, fazer teste e tal. E a única coisa que nós não sabíamos que era um mercado assim, que era uma máfia mesmo. E um dia nós fomos visitar um lugar, um escritório que também montava, tal, usava. E de repente, quando nós entramos na mesa do gerente lá, estava a nossa boia. Eu falei, como é que veio parar aqui? Né? Mas tudo bem. Aí chegou o momento da gente começar então a recolher os pedidos. E ninguém dava. Ninguém dava. Nós demos mais ou menos um mês para o pessoal pensar e tal. Ninguém estava fazendo o pedido. Aí nós fomos lá no italiano. Eu falei, o senhor falou que ia fazer aí um pedido enorme para nós. Até agora nada, o senhor não entrou em contato conosco, não é? Meu setor de venda não fala nada, não recebeu nenhuma ligação. E ele falou assim, vem aqui. Aí ele nos levou lá atrás, me pegou uma tabela nova e falou, dá uma olhadinha aqui. Ah, eles fizeram um dumping, abaixaram tudo, vamos supor, se a minha estava, eles iam comprar 30, eles colocaram a 20. E aí, como é que nós íamos fazer isso? Como é que nós íamos bater? Não tinha como, né? Aí eu falei para o Edson, eu falei para o engenheiro lá, olha, não vamos mais comprar porque não tem sentido. Aí eles falaram para ele, não, infelizmente nós vamos ter que comprar sim. Eu falei, como comprar? É que nós, quando estivemos lá, fechamos um pedido, e eu não lembro se era 2.000, 3.000 boias. Eu falei, mas eu não falei para vocês que nós íamos fazer pesquisa de mercado, a gente ia primeiro pegar, não, mas ele, aí falou que o engenheiro tinha convencido, e aí eu falei, e agora? Como é que vocês vão fazer? Como é que vocês vão pagar? Aí eu e o Paulão começamos a orar, e Deus me colocou no coração para ligar para o intermediário lá da Argentina. Nós ligamos, e eu fiz a seguinte pergunta, ah, quando vão ficar prontas as boias? Os meus clientes aqui estão querendo conhecer mais de perto, ver. Eu estou tentando levantar os pedidos, né? Qual a expectativa? E aí o de lá virou e falou assim, ah, não, o fabricante aqui falou que só vai começar a fazer mediante um valor que vocês depositem na conta dele. Quando ele falou isso, eu falei, tá bom, então tá cancelado. Sabe, foi aquela, então tá cancelado, então nós não queremos mais, né? Aí nos saímos. E foram surgindo outras coisas, mais ou menos nesse sentido, problemas de coisas que ele falava e não cumpria, enfim. Aos poucos nós fomos descobrindo que ele tinha problemas no mercado, né? Agiotas procurando ele, tudo que você possa imaginar de problema, né? Duplicatas. Bom, aí um dia Deus me chama e eu saí do grupo, entreguei toda a minha parte para eles, falei, bom, olha, eu não quero nada, eu só estou saindo, tiro o meu nome, eles tiraram, e aí eu comecei a trabalhar em tempo integral como missionário. Passado alguns meses, o Paulão me procura e falou, Raul, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que foi? Aquele engenheiro, aquele espanhol, ele simplesmente quebrou a mim e quebrou o Edson. Eu falei, como assim? Pois é, ele limpou o nosso dinheiro, limpou, sacou tudo. Eu não sei como é que ele conseguiu isso, e ele foi para a Espanha. Nós quebramos. Eu e Edson vamos ter que começar tudo de novo, do zero. Olha do que você escapou. Bem, a partir daí, queridos, nunca mais eu deixei de ouvir a minha esposa. Tá bem?
Então, um exemplo bem claro. Bom, a, além desse aspecto aí do homem pensar do lado direito, a mulher do lado esquerdo, tem também 4 coisas que nos diferenciam, que é um estilo de vida, que a gente chama de DISC, ok? O determinado, influenciador, sociável, controle. Essas coisas também, um dia, quem sabe, a gente pode falar um pouco sobre isso, mas são diferentes, ou seja, todos nós temos os 4, mas um deles é o principal, ok? Alguns são, por exemplo, ID, SC, e outros são DI, enfim. Então, são, assim, bem diferentes. Só isso também levaria a problemas, ok? Mas vamos voltar só à separação do cérebro. Se você colocar uma mulher ali na pia, na cozinha, ela vai estar fazendo feijão, fazendo arroz, vai estar talvez conversando com uma amiga, balancando a criança, dando mamar para ela. De repente, ela chama você e fala: Olha, Raul, vem ficar aqui no meu lugar que eu preciso ir lá dentro, eu preciso fazer uma coisa. Então, vai vendo aí, olha, tá fervendo leite também. Queridos, com certeza absoluta. E ainda eu telefonando e falando com alguém, dando atenção, com certeza o leite vai derramar, feijão vai queimar, eu vou engasgar a criança, ou seja, vou chamar o Pedro de João, ou a Maria de José, não importa. Nós, homens, não conseguimos, com raríssimas exceções, fazer tudo o que as mulheres fazem. A minha esposa muitas vezes me pede, e isso acontece toda hora. Eu vou fazer algo lá no fogo, alguma coisa, eu fico olhando, né? Estou fazendo um café, fico olhando e falo: O que você está fazendo? Por que você fica? Vai fazer outra coisa. Se eu for fazer outra coisa, vai derramar aqui, né? E pelo menos comigo é assim, não sei se com vocês é assim também, mas tudo bem. Então, o que eu queria colocar para vocês em termos dessas diferenças, entre outras coisas, é que o homem se completa lá fora. Nós nos completamos lá. E as mulheres se completam aqui dentro da casa, ok? Então, lá fora, nós vamos trabalhar, vamos ser o sustentador, né? E vamos trazer toda a provisão para a mulher. Nos tempos de hoje, a gente sabe que a mulher também sai. Mas olha a diferença. Se a mulher trabalha e o homem trabalha, e de repente eu imagino que os dois percam o emprego, os dois, ok? Na mesma época. Aí estou em casa agora, tá? Que nem esse período aqui, os dois sem fazer nada em casa, né? Sem fazer nada, entre aspas. O homem, ele começa a ter problemas, ele começa a se sentir indigno, porque ele está desempregado, ele fica sem chão, sem saber o que fazer, ele precisa sair, ele precisa fazer alguma coisa, procurar emprego, ele fica desesperado. A mulher, enquanto ela não arranja esse emprego, ela está arrumando cortina, lavando tapete, arrumando isso, trocando aquilo. Por quê? Porque ela se completa no lar. Isso de trabalhar fora é algo que aconteceu por causa da situação financeira do país. Mas o normal dela não é esse. O normal dela é estar administrando o lar. Para nós, não. Então, queridos, muitos conflitos ocorrem por nós não percebermos que algumas coisas que as esposas exigem, nós não entendemos. Vamos dar um exemplo? Você chega de repente, o seu almoço em casa é meio-dia, meio-dia e meio, e de repente são 15 para meio-dia, e chega você e mais 2 colegas para almoçar na tua casa. E você não falou nada para tua esposa. Ela vai, por educação, receber com um sorriso, não é? Vai engrossar lá o feijão, fazer um pouco mais e vai atender bem. Mas quando os seus amigos forem embora, se prepara porque você vai ouvir muito. Por quê? Porque a mulher não gosta de receber alguém sem que ela tenha sido avisada. Ela quer se arrumar, quer preparar,
quer preparar a casa, por quê? Porque a casa é uma extensão dela. É uma extensão dela. Por isso que muitas pessoas, muitos homens, pegam a meia, jogam no chão, roupa de baixo, não é? Uma série de coisas que ele faz e a mulher, por favor, não faça isso. Por quê? Por quê? Porque aquilo é a extensão dela. Se ela vê coisas no chão, é como se ela estivesse suja. Agora, para nós, isso não tem sentido. É como se fosse algo assim, para nós, assim, irrelevante. E aquilo que é irrelevante para nós, para ela não é. E o que é irrelevante para elas com respeito a nós, nós ficamos muito chateados quando ela não realmente está considerando o que nós estamos fazendo lá fora. Enfim, nós precisamos que as nossas esposas estejam, de alguma forma, nos incentivando no nosso trabalho, querendo saber o que a gente faz, ou seja, até nos elogiando quando é o caso, não é? Mas nós não conseguimos, muitas vezes, fazer o inverso. Todas as vezes que a minha esposa faz um almoço, e não é mentira, não, ela é uma excelente cozinheira. E eu sempre elogio. E ela sempre fala: olha, esse teu elogio realmente tem feito com que eu tente melhorar cada vez mais. Então, esse trecho diz assim: Maridos, versículo 7, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Porque não é normal para nós isso. E agora, nesse período, esse que nós estamos, tem muitos lares aí que está sofrendo conflitos terríveis, exatamente por isso. Porque o homem, ele não se ajusta muitas vezes, ele não consegue se amoldar dentro de casa. Eu, com o passar dos anos, eu que era uma pessoa voltada para fora, eu aos poucos comecei a me voltar para o lar. E a minha esposa, hoje ela sai comigo, coisa que ela não saía, porque ela gostava de ficar mais no lar. Então, à medida que fomos convivendo, ela foi realmente absorvendo algumas coisas minhas e eu fui absorvendo algumas coisas dela. E isso gerou uma harmonia tremenda. Então, ela sabe que eu gosto de passear, gosto de sair, gosto de conversar com pessoas, não é? E aos poucos ela foi se adaptando. E eu sei que ela gosta de casa, gosta que eu arrume, gosta que eu faça as coisas. Então eu procuro aqui dentro também ajudá-la de todas as formas. E ela está sempre comigo no meu ministério. Ela é uma bênção, não é? Então esse primeiro ponto, marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, é muito importante. Então você, meu irmão, começa a pensar qual é a forma que você tem convivido com a tua esposa. E ele fala, com discernimento. Eu tive que aos poucos começar a discernir o que é realmente a vida da minha esposa, do que ela gosta, como eu posso realmente ajudá-la, elogiando naquilo que ela faz, não é? Só para vocês terem uma ideia, na casa eu nunca na minha vida tinha posto um prego na parede, porque meu pai não me ensinou isso. A vida inteira, todas as vezes que tinha que trocar uma lâmpada, meu pai chamava alguém de fora para trocar a lâmpada. Ele tinha medo de eletricidade. Eu nunca tinha feito nada. E a minha esposa, pelo contrário, ela vem de uma família mais humilde, ela fazia tudo. Tudo que você possa imaginar numa casa, ela fazia. Trocava o chuveiro, tudo. E quando eu comecei a me converter, e comecei a realmente a buscar essa questão de viver uma vida comum do lar e com discernimento, tendo consideração com a vossa mulher, aos poucos eu comecei a aprender a fazer as coisas. Hoje eu coloco até armário embutido se precisar. Troco lâmpada, troco chuveiro. Muitas coisas eu fui pondo e fui fazendo porque eu comecei a perceber que isso era importante para ela. E isso foi muito bom. E quando é possível, eu lavo a comida, a gente troca, né? Ela faz a comida, eu lavo as coisas. Ou faço o inverso, muitas vezes eu até faço comida quando ela está lavando roupa, muitas vezes eu faço a comida. Enfim, eu procuro de todas as formas ajudá-la, por quê? Porque ele sempre está comigo. Aonde eu vou, no meu ministério, ela está junto. Então não seria justo eu simplesmente pedir para que ela faça
aquilo que eu gostaria que ela fizesse, me ajudando no ministério, mas eu não fizesse nada, não apoiasse nada, não ajudasse nada. Isso seria realmente um grande egoísmo da minha parte. Bem, então ele fala: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher. Então isso é que me fez mudar. E agora o trecho: como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Irmãos, a quantidade de pessoas, eu estava vendo aquela ministra Damares falando sobre o que está acontecendo nos lares hoje, sem falar nos estrupos de pai com criancinha de até meses, mas a forma pela qual os maridos estão tratando as suas mulheres, muitas vezes batendo nas suas mulheres. Queridos, não estou falando só de pessoas do mundo, não, estou falando de gente que está dentro da igreja. Muitos maridos agressivos dentro da igreja é uma coisa, fora é outra, né? Então, aqui fala bem claro: tratai com dignidade, pois que sois juntamente herdeiros da mesma graça, ou seja, vocês dois são crentes, vocês são filhos de Deus. O Senhor está na vida de um e de outro, e Ele quer que vocês sejam realmente um, como vocês prometeram quando casaram. E aí ele fala: herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Por quê? Porque quando há conflito, dificilmente haverá o casal entrando na presença de Deus. Eu e Graça, todos os dias, há anos, não é tempinho para cá não, isso faz, perdi a conta. Todos os dias, pela manhã, nós levantamos, fazemos o café, ela faz uma parte, eu faço outra, a gente arruma, tomamos o café, e aí o que a gente faz? Estuda a palavra, não é ler a palavra, não. Nós estudamos a palavra, versículo a versículo. Hoje nós estamos estudando Daniel, versículo a versículo, né? Eu sozinho estou já lá na frente, nós já estamos lá em Pedro, mas eu e ela juntos, eu como sacerdote, todos os dias nós estudamos juntos a palavra de Deus e discutimos cada trecho. Eu peço para que ela leia, quero que ela me explique o que ela entendeu, aí eu vou corrigindo quando necessário. E com isso ela está realmente sendo uma excelente discipuladora das mulheres e conselheira. Ela faz um trabalho fantástico, ela é fantástica, tanto como discipuladora como conselheira. Bem, nós não vamos parar no versículo 7. Por quê? Esse versículo de 8 a 12, que serve tanto para o homem como para a mulher, mas eu quero falar agora com você que é homem, diz assim: